Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder, vem morar em meu viver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 19, versos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Assim que Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou 12 discípulos que não conheciam o batismo de Jesus. Em Éfeso, Paulo ensinou esses 12 discípulos a respeito da presença do Espírito Santo através do batismo realizado em nome do Senhor Jesus. Batismo que foi ensinado por Jesus e obedecido pelos discípulos. Provavelmente, esses discípulos eram pessoas, discípulos que tinham sido ensinados por algum dos discípulos de João Batista após sua morte. Bom, o fato é que eles não foram, ou melhor, eles foram batizados por Paulo com o batismo ensinado por Jesus, que estava em sintonia com o que João Batista havia ensinado, havia dito, pois ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Esse ensino está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 7, está em Lucas, capítulo 3, você pode confirmar também lá. E no final de seu serviço na terra, após a ressurreição, Jesus ordenou aos seus discípulos que saíssem pelo mundo, pregassem o Evangelho e todo o que cresce e fosse batizado seria salvo. Marcos 16, 15 e 16. Por que salvo? Porque no batismo nós recebemos, conforme está escrito, o Espírito como garantia da nossa salvação. O próprio Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, dizendo: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o santo, selados em Cristo com o Santo Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Nós vemos claramente que o processo de restauração do reino a Israel é também um processo qualitativo em que a correção faz parte do mesmo. Esse episódio ele mostra claramente
que o batismo é parte desse processo de restauração muito importante do reino de Deus a Israel. Porém, um reino espiritual, pois a marca esse momento, ele marca um novo começo na vida daqueles que serão reconhecidos com o novo Israel de Deus, conforme Paulo nos ensina na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 16. Apolo, mencionado no trecho, era um servo eloquente, mas que também conhecia apenas o batismo de João. E ele precisou ser instruído com mais exatidão no caminho de Deus por Priscila e Áquila. Isso está em Atos 18, 24 a 26, e já meditamos nesse trecho. Embora o autor bíblico não diga que Apolo recebeu o batismo ensinado por Jesus, diz que Priscila e Áquila convidaram-no para ir à sua casa, eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Atos 18, 26. No caso dos discípulos de Éfeso, nós notamos claramente a ligação que existe entre o batismo nas águas e a presença do Espírito Santo de Deus que recebemos quando cremos no Senhor Jesus e somos batizados. Pois Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Nota-se aí claramente também a importância do batismo e do Espírito Santo no processo de restauração do reino de Deus, ou restauração do indivíduo a Deus. A imposição de mãos através do apóstolo Paulo nesse momento, que lhes concede poder àqueles 12 homens para falar línguas, que é a capacidade de falar um idioma sem tê-lo estudado, e a profetizar, capacidade de pregar como porta-vozes de Deus, se fazia necessário naquele momento para a confirmação da mensagem que ainda estava sendo registrada ou escrita. Ou seja, ainda não tínhamos nessa ocasião o Novo Testamento escrito, e os sinais serviriam para confirmar a mensagem que eles levariam. Marcos 16, 20 nos fala sobre esse objetivo. Mas vale notar que aqui nós destacamos a presença do Espírito como garantia da salvação recebida no batismo nas águas. Isso é para todos os que creem. E lembre-se que Paulo perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a concessão de poder pela imposição das mãos do apóstolo Paulo foi para alguns com propósitos definidos, ou seja, a confirmação da palavra de Deus, conforme lemos em Hebreus 2, de 1 a 4, que diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, essa manifestação poderosa do Espírito tinha o propósito de confirmar a mensagem. Mas
o batismo com o propósito de receber o Espírito. Ele é necessário, porque o Espírito nos concede a garantia da salvação. Então, o batismo bíblico, aquele mencionado por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, 5, como o um só batismo, para ser válido perante a Escritura, necessita a pessoa certa, ou seja, o indivíduo com a capacidade mental para crer, pois Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 15 e 16. Sendo assim, crianças e pessoas sem essa capacidade mental para crer, conforme Jesus, delas, essas pessoas, crianças e pessoas com capacidade mental reduzida, delas já é o reino de Deus. Mateus 18, de 1 a 4. Portanto, quem tem a capacidade de crer precisa fazer essa escolha para que tenha a salvação. Mas também é necessário compreender o propósito correto do batismo, ou seja, o indivíduo que crê será batizado com o propósito descrito em Atos 2:38, que é necessário receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo, onde nós ali temos o início do batismo que foi ensinado por Jesus e obedecido pelos discípulos. O Espírito que servirá como garantia da salvação está disponível a todos que creem e forem batizados. Mas também é necessária a forma correta, ou seja, o batismo é por imersão, ou como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4, é um sepultamento. Pois o que está sendo batizado reconheceu que está morto em seus pecados, conforme Efésios 2, 1 e 2, e precisa ser sepultado para que possa ressurgir dos mortos, espiritualmente, para uma nova vida com Jesus, com quem foi unido na morte pelo batismo. Bom, os discípulos de Éfeso eram a pessoa certa, porque já criam em Jesus e foram batizados da forma certa, por imersão. Mas a pergunta de Paulo revelou que o propósito do batismo que receberam não se encaixava no batismo feito em nome de Jesus. Portanto, o que eles fizeram quando aprenderam corretamente? Foram batizados em nome de Jesus, para assim receberem o Espírito Santo como garantia da sua salvação. O único batismo, ou um só batismo mencionado por Paulo em Efésios 4, 5. Você recebeu o Espírito Santo quando creu? Se você foi ensinado, certamente que sim. Porém, você pode ter sido a pessoa certa, porque crê em Jesus, foi batizado da forma correta, ou seja, por imersão, mas talvez não foi ensinada sobre a recepção do Espírito no ato do batismo, como garantia de sua salvação. E agora, o que você vai fazer para ter a garantia da sua salvação? Faça o que fizeram os 12 discípulos de Éfeso. Seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receber o dom, a presença do Espírito Santo, conforme Atos 2:38, como garantia de sua salvação, Efésios 1, 13 e 14. Faça como Deus mandou e não como os homens têm ensinado, pois não tem como ter sido ensinado errado e batizado certo. Pois o um só batismo ensinado por Paulo em Efésios 4, 5 requer a pessoa certa, a que crê, a forma certa, por imersão, e o propósito certo, perdão e recepção do Espírito como garantia ou selo de salvação. Que Deus te abençoe e te guarde. Sua graça vem me dar, para livre me tornar. Santo Espírito vem sustentar.